Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, 15º domingo do tempo comum. Temos a possibilidade hoje de ver no Evangelho, que se encontra em Lucas, no capítulo 10, uma pergunta muito importante para nossas vidas, porque diz respeito à vida eterna, porque diz respeito àquilo que anseia o nosso coração, que é a felicidade plena, a vida eterna, e se entende vida aqui como vida plena, como vida repleta de satisfação, de contentamento, uma vida, a vida eterna, uma vida que realmente pela qual ansiamos, na qual nós encontramos a autêntica e verdadeira felicidade. Ora, para alcançarmos esta graça, esta herança da vida eterna, é necessário para ter a herança sermos filhos, estamos diante do testamento. E o testamento é dado, no caso aqui, aos filhos. Nós que somos filhos e filhas de Deus por meio do batismo, na verdade, filhos e filhas adotivos do Pai, cujo único filho primogênito é nosso Senhor. Portanto, nós temos direito a esta herança. Para termos direito a esta herança, é necessário sermos filhos de Deus. E aqui está a grande condição que nos é exigida. O que devo fazer? A pergunta hoje dirigida a nosso Senhor: o que devo fazer para ter em herança, para receber em herança a vida eterna? Então o Senhor vai responder, este homem, este mestre da lei que faz esta pergunta a ele. Resumidamente, o Senhor vai nos trazer isto: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, isso já estava nas Escrituras. O mestre da lei conhecia verdadeiramente isto. Entretanto, nesta oportunidade em que o Senhor é testado, o Senhor nos permite então compreender de modo profundo esta lei há tanto tempo já dada ao povo judeu, mas agora claramente expressa pelo próprio Senhor, a palavra, aquele que nos conduziu, que nos permitiu a possibilidade, por meio de sua condução, de sua vida, ganharmos, adquirirmos a vida eterna. Sim, o Senhor vai falar sobre o amor. E aqui o Senhor conta uma parábola, a parábola do samaritano que ajuda o judeu em estado quase de morte, gasta com isso, mas se preocupa. Há um detalhe nesta parábola que me toca muito, que é a questão dele ter ficado durante aquela noite com o enfermo, com o judeu. Diz assim: aproximou-se dele, então faz os curativos, coloca o homem no próprio animal, leva uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, então a impressão que nos dá é que cuidou dele a noite toda para que ele pudesse viver. Ora, o Senhor é aquele que cuida de nós, aquele que nos garantiu aquilo que é necessário e não apenas os cuidados, o vinho, o azeite e não apenas as 2 moedas de prata, mas o Senhor pagou um preço muito maior que tudo isso para que pudéssemos ter vida plena, a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, é assim que nós podemos, portanto, alcançarmos a vida eterna por meio do amor. Nós já sabíamos disso, dizia no Antigo Testamento, esta lei já foi proposta. E aqui nós temos, para aqueles que façam alguma objeção da dificuldade ou impossibilidade de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de todo o coração, aquilo que encontramos em Deuteronômio no capítulo 30. Ouve a voz do Senhor. Para poder cumprir este mandamento é preciso ouvir a voz do Senhor. Querer ouvir a voz do Senhor, ouvir com reverência, ouvir com amor, ouvir com atenção, ouvir como um filho que ama. E assim continua então. E observa os seus mandamentos e preceitos. Observar, pôr em prática, fazer, não apenas saber, não apenas ensinar, mas sobretudo praticar. Não basta ter apenas o título ou se saber filho de Deus, é necessário viver como filho de Deus, ser filho de Deus, em toda a realidade que isso comporta, não apenas como um título, mas exatamente como uma vivência no estilo de vida, no modo no qual nós somos levados a agir em todas as circunstâncias da nossa vida. Isto não é impossível, vai nos dizer a palavra do Senhor, porque isto aqui exige de nós, a partir da palavra, que nós nos voltemos para o Senhor,
Quando nós encontramos em Deuteronômio no capítulo 30, converte-te para o Senhor, significa volta-te para o Senhor. Então aqui nós podemos olhar muitas coisas e não conseguimos viver este mandamento. Sobretudo, nos dobrarmos sobre nós mesmos e no nosso egoísmo, não conseguimos amar a Deus e amar o próximo como devemos. É preciso converter-se, é preciso voltar-se para o Senhor. E assim, voltando-nos para o Senhor, com todo o nosso coração e alma, podemos pôr em prática, com a graça do Espírito Santo, estes dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Isto vai nos dizer a palavra de Deus, não é difícil demais. Por quê? Porque temos uma contínua atração, uma força que nos leva a desviar, a deixarmos de estarmos, a olharmos para o Senhor, estarmos diante de sua presença. Por isso a conversão é algo contínuo, devemos continuamente praticar. Jamais achar que estamos numa condição favorável que possamos descansar. A conversão é algo contínuo para toda a nossa vida, converter-se constantemente, voltar-se constantemente de modo ainda mais profundo para o Senhor. Vai nos dizer então Deuteronômio, isto não é difícil demais, é difícil, mas não é difícil demais, porque está ao nosso alcance. Por estar ao nosso alcance é possível, e se Deus pediu, nos concede a graça de vivê-lo, de cumprir. Termina assim o trecho hoje de Deuteronômio 30. Ora, quando pensamos nisso tudo, falamos desde o início que é sermos como filhos, e ser como filho é ouvir a voz do Senhor e observar os mandamentos, ou seja, é voltar-se para o Senhor, não ficarmos fechados em nós, nos apelos que o mundo faz, nas nossas pulsões, nos nossos desvios ou desvios dos outros, da nossa desatenção para aquilo que é mais importante, que é a eternidade da vida, a vida eterna que o Senhor nos concedeu. É o Senhor, é verdadeiramente o Senhor que nos permite, então, termos alguém para nos voltar. É para Ele que nós nos voltamos, porque nós sabemos do Pai. O Senhor nos revelou o Pai. Vemos as manifestações do Pai na história da salvação. Mas em Colossenses, São Paulo vai dizer, Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, esse converter-se, esse voltar-se para o Senhor nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, não é apenas olharmos a palavra de Deus, é verdadeiramente olharmos para o Senhor. Porque está escrito em Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, é para Jesus que nós devemos olhar. Há pessoas que olham para o próprio umbigo em suas meditações, há pessoas que contemplam o universo, contemplam a realidade, que nem chamam de criação porque não creem no Criador, mas aqui nós somos chamados a olhar para alguém que é Deus. Voltar, converte-te para o Senhor, volta-te para o Senhor teu Deus, ou seja, volta-te para Jesus, que é nosso Senhor e nosso Deus. Sim, se é verdade que Jesus é filho do Pai e nós também somos filhos adotivos do Pai, e é verdade que Jesus é nosso irmão, mas isso não nos dá o direito de termos uma intimidade com o Senhor na qual Ele não seja experimentado, vivido, na relação com Ele, no vínculo com Ele, não possamos ter bem claro esta realidade. Ele é nosso irmão, é primogênito, e nós os adotivos, e Ele é antes de tudo o Senhor, a quem nós devemos obedecer com toda reverência, com todo temor, com todo respeito. Um temor reverencial e amoroso, de feri-lo, a Ele que se deu tão inteiramente a todos nós, com o seu corpo e seu sangue, com toda a sua alma. Ora, ainda São Paulo vai dizer, como que se dá esta herança, como se adquire e se vive essa herança, como o Senhor nos concedeu esta graça da herança. Aqui, inclusive, temos a explicação. Como o Senhor nos permite isso, permite amar a Deus como Ele amou e amar o próximo como Ele amou, como nós ouvimos na parábola, estes mandamentos, estes dois preceitos que estão ao nosso alcance, porque Ele nos reconciliou, vai nos dizer São Paulo, Ele reconciliou consigo todos os seres no céu e na terra, nos concedeu, realizou a paz pelo sangue da sua cruz. Portanto, é possível voltarmos para o Senhor, mesmo dizíamos, repetindo que encontramos na palavra, é difícil, mas é possível, porque a paz foi nos dada, porque o sangue do Senhor foi derramado. E ainda que tenhamos esta tendência
de nos desviar do olhar para o Senhor, de imitá-lo, querê-lo e amá-lo, segui-lo e tê-lo como nosso único Senhor, colocando outros deuses e ídolos e pensamentos vazios, destituídos de qualquer força, de qualquer realidade, de qualquer possibilidade de fé. Nós temos aqui o Senhor que pacificou o nosso coração. Portanto, é possível. O que não era possível no Antigo Testamento se tornou possível agora. É possível cumprir os mandamentos do Senhor, voltando-nos para Ele e para o próximo, sobretudo aquele que sofre, tornando próximo todo aquele que sofre, porque o Senhor pacificou o nosso coração, nos reconciliou com Deus e por meio do seu sangue, do seu amor, sangue e água que jorraram do seu coração, permitiu que tivéssemos em nós não apenas a palavra, os mandamentos, mas sobretudo pudéssemos receber o Espírito Santo, que nos tornou, portanto, filhos dele, filhos do Pai. E é assim, por meio do Espírito Santo, de toda a graça da vida doada de Jesus, que podemos no mundo mostrar ao mundo, por meio das nossas ações, que somos filhos. O que devo fazer para receber a vida eterna? Portanto, a nossa resposta na prática é amar o Pai como Jesus amou, servir ao próximo como Jesus serviu com todo o nosso coração, adorar Jesus, nosso único Senhor, porque foi por meio dele que podemos alcançar a graça, a doação da vida eterna. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá.